ao texto, 1 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 25. O tema do nosso estudo, da nossa meditação nessa manhã é esse daqui: o exercício espiritual que leva ao crescimento tridimensional. E tudo isso porque vocês perceberão ao final do texto uma expressão. A expressão é: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Mas leiamos o texto, pensando em três ideias, três dimensões que o texto parece enfatizar. Do versículo 13 ao versículo 25. Por isso, diz no versículo 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A ênfase desses versículos será a santificação pessoal. A próxima ênfase agora é o temor na busca pelo Senhor, o temor adequado no relacionamento com Deus. Vai do versículo 17 até o 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, veja a expressão: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E a última das dimensões é a prática do amor mútuo. Então, os versículos 22 a 25 parecem enfatizar isso. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, veja a expressão: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Quero começar esse tempo, essa meditação, esses minutos em que nós dedicamos ao estudo da palavra de Deus, pensando nessa última palavra do texto. A palavra que nos foi evangelizada. O que veio com a palavra de Deus para nós? Quando a palavra de Deus foi pregada, naquele tempo que só o Senhor sabe, e você sabe, e nós sabemos, quando a palavra chegou até nós, o que ela nos trouxe? O que produziu em nós? Como nos tornamos ao receber a palavra do Evangelho? Seguramente a salvação traz implicações. Não tem como achar certo e correto que alguém sinta-se salvo sem ter passado por uma nova percepção das coisas espirituais, das coisas da vida, das coisas sobre si mesmo. E esse texto parece nos falar de implicações da salvação, de coisas que a salvação nos trouxe, de resultados visíveis da salvação. O que a salvação trouxe?
deve nos levar a um exercício espiritual que leva a este crescimento que eu chamei aqui apenas tridimensional por conta das três dimensões que parece que o texto nos mostra. A ideia que esses primeiros versículos, pelo menos de Pedro, nos dão, é que a salvação trouxe ao homem a condição de ele viver em busca ou crescendo em santidade, de ele viver em abertura, em crescimento de entendimento sobre quem é o Senhor e de ele viver olhando para o próximo de uma maneira ou da maneira como Deus olha para o homem. Mas isso é um exercício. O exercício é fazer sempre. Exercitar é aprimorar-se. Então, eu quero deixar nessa manhã essa ideia do texto. Esse é o tema da meditação. O exercício espiritual que leva ao crescimento tridimensional. O texto, os versículos todos, eles têm um tema, dá para pensar aqui no texto, nesse tema geral. A salvação traz consigo algumas implicações extremamente úteis. Ao recebermos o grande benefício da salvação, recebemos coisas para serem desenvolvidas em meio à salvação. E o que é? A partir do texto, num compromisso com o texto, só nos limites do texto. O crescimento em santidade, que é a primeira parte, em temor, que é a parte do meio, e amor, que é a parte final, parece ser o resultado da prática de um exercício espiritual vigoroso e firme. Por que escolher esse texto e estudar esse texto com a igreja nessa manhã? Com esse objetivo aqui. Encorajar o salvo, aquele que recebeu a salvação, para um exercício espiritual, que começa no entendimento, que é a palavra dominante da primeira parte da passagem, na invocação. Portanto, se pensais que Deus é Pai, é a ideia da parte do meio, então eu estou chamando isso de invocação, e na alma, no coração. Para quê? Para que os resultados sejam vistos na prática destes peregrinos. Porque a nossa peregrinação está em curso. Então, o objetivo é esse, é encorajá-la realmente a um exercício espiritual que começa no entendimento, na maneira de buscar a Deus e no nosso coração, para que os resultados da salvação não sejam coisas que a gente só sinta, mas que brilhem no nosso viver, como cantamos no segundo cântico. Para que o amor com que Deus nos amou, amavas-me, Senhor, como cantamos também na nossa liturgia, seja uma expressão de compartilhamento, de prática comum. Isso não vem por acaso. Por isso esse é o nosso objetivo, de encorajamento. O assunto dessa passagem, desses versículos, do versículo 13 ao versículo 25 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, é um assunto, na verdade, muito difícil. É um convite, uma espécie de responsabilização em relação ao que o cristão recebeu. O versículo 3, 1 de Pedro 1, 3, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É fácil de entender. Fomos regenerados para uma viva esperança. Fomos regenerados com uma implicação natural. Serão o meu povo, o povo da esperança. Fomos regenerados para uma prática diferenciada. Então agora, depois desses primeiros versículos, que vão até o versículo 12, vem
os versículos 13 a 25. Por isso, porque fostes regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. O texto é amplo, bonito e de palavras muito profundas. Por isso, e aí começa o nosso texto. Então, o assunto principal dessa passagem é que o cristão consciente deve ter atitudes compatíveis com a graça que recebeu. O cristão consciente deve ter atitudes compatíveis com o que ele recebeu, com o benefício que foi a salvação. Por isso, eu estou pensando com você nessa manhã sobre essa ideia aqui, o exercício espiritual que leva ao crescimento tridimensional. Pastor, qual é a causa de estudar um tema como esse? Bom, como pastor que cuida de pessoas, a gente se alegra no crescimento espiritual das pessoas, a gente acende a luz amarela quando se percebe a estagnação na vida espiritual dos irmãos, e a gente acende a luz vermelha quando começa a perceber os pecados sendo cometidos sem dor, sem temor. Então são 3 ideias, pegando a ideia do farol aqui. Você tem um farol, uma luz verde, que é quando o cristão anda, se exercita nas aptidões espirituais e ele avança e cresce em conhecimento, em santidade. Você tem a luz amarela quando a coisa está estagnada. E você tem a luz vermelha, dizendo que é hora realmente de parar, quando os pecados se tornam coisas naturais assim, eles não doem mais. A prática do segundo pecado não causa mais a angústia, a tristeza. E as justificativas para o pecado são justificativas muito naturais, muito até simples. É que todos pecam, é que todas as pessoas são pecadoras, são falhos. Então é aí que está a causa de meditar nesse texto. Meus irmãos e minhas irmãs, pensemos com a responsabilidade de quem recebeu a regeneração para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O conjunto aqui do termo mediante a ressurreição de Jesus Cristo, o texto vai explicar. O exercício espiritual que leva ao crescimento. E eu vou pontuar 3 coisas para esse exercício nessa manhã. Como eu já dei a dica lendo o texto. A primeira coisa que eu quero enfatizar, mas enfatizar mesmo, é como se eu estivesse martelando em cima dessa frase. Gostaria que nós considerássemos juntos a santidade no nosso entendimento. Irmão, pensa comigo. Como nós consideramos a expressão santidade? O que nós achamos do termo santidade? Qual a importância da palavra santo? Talvez, qual a consideração, o conhecimento, o entendimento que temos da expressão santo? Vou começar com a ideia ampla. Deus é santo. O seu Espírito é santo. Jesus Cristo é santo. E a terminologia para o conceito santo é pureza, é perfeição, é beleza. Então, quando esse texto diz, sede santos, porque eu sou santo, então parece que é necessário considerar a santidade no entendimento que temos. Se olharmos aqui para a passagem, ela dá algumas orientações para que nós consideremos a santidade no nosso entendimento. Expressões como, sede sóbrios,
A ideia é sede moderados. A ideia é sede lúcidos. A ideia é sedes pensantes. Essa é a ideia. Sede sóbrios. Tenham os olhos abertos. Vê. Assim como em outra passagem, quando se fala de missões, lá na grande comissão, está escrito assim: indo, fazei discípulos, ou seja, caminhando, prosseguindo, fazei discípulos. Aqui da mesma forma está cingindo o vosso entendimento, ou seja, entendendo, ajustando a vossa mente, ajustando a ideia de cingir, a ideia da roupa, de amarrar uma túnica e seguir a caminhada, alguma coisa nesse sentido, ajustando então o vosso pensamento. A primeira coisa é olhos abertos, atentos, sede sóbrios. A segunda ideia é esperai. A terceira ideia é não vos amoldeis às paixões mundanas. A terceira ideia, tornai-vos santos. E por último, uma expressão muito profunda, baseada no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou. Esse é o argumento de Deus. Então, considerar a santidade como alguma coisa realmente importante é um exercício para crescimento espiritual. Ninguém crescerá espiritualmente se não passar por essa ideia. O que é a santidade? Para onde eu vou? Como eu serei na minha vida cristã? Então, santidade é isso. Santidade é separação. Santidade é separação porque o texto diz que separado do pecado, separado das coisas que desagradam a Deus, nós agradamos ao Senhor. Eu uso uma ilustração simples, da mulher que lava a roupa. Ou do homem que lava a roupa, de quem lava a roupa, no tanque especialmente. É que lava-se roupas com mãos limpas. Não tem como, com as mãos sujas, você ir lá lavar sua camisa branca. Lava-se roupas com as mãos limpas. Então a santidade, ela é um exercício de lavar-se, de purificar-se na santidade de Deus. É um exercício. Onde é que está essa consideração? Por onde essa consideração precisa passar? Pelo entendimento. Israel, quando foi chamado para ser o povo de Deus, ele foi chamado para ser um povo diferente dos outros povos. Foi chamado para ser um povo que cultuava a Deus, que vivia em comunhão com os seus, entre as 12 tribos, e que tivesse uma postura de resistência, de santidade diante das nações. Ele foi chamado para isso. Então aqui está a ideia, quando Deus disse, sede santos, porque eu sou santo, o fundamento bíblico disso é, eu sou o vosso Deus, eu sou o motivo da vossa santidade, eu sou o Deus santo no vosso meio, eu santifico, eu distribuo de mim, ou vocês conhecendo de mim, vocês poderão viver com as instruções que eu vos trago. E a teologia desse texto, pelo menos dessa primeira parte, é que a santidade progressiva tem como ideal a absoluta perfeição moral do próprio Deus. Porque alguém poderia perguntar, reverendo, eu tenho que ser santo? Eu preciso mesmo dessa santificação? E a resposta é, teologicamente precisa sim. Reverendo, é muito difícil, eu não quero ser santo. Ou talvez não, eu não quero. É difícil ser santo. Olha, a Escritura lida e entendida nos faz entender, nos faz compreender melhor quem é Deus. Como é que alguém não quer ser um bom filho para Deus? Como é que alguém não quer ser e ter uma relação com o Pai? Como é que alguém fica em paz sem ter uma relação boa com o Senhor que lhe salvou? Como? Então a linha teológica é que a santificação progressiva em nós
ela existe porque Deus é santo. A santidade de Deus é para onde nós olhamos e onde nos inspiramos. Onde é que tem Jesus aqui nessa passagem? O Espírito Santo nos aperfeiçoa exatamente para sermos constantemente mais parecidos com Cristo em santidade. Então, não me parece que haja dúvidas. A consideração da santidade no nosso entendimento é parte do exercício espiritual para o crescimento. A segunda ideia, dos versículos 17 a 21, eu vou usar uma outra palavra que deriva do temor, que é temeridade. Eu estou trabalhando com 3 palavras aqui. A palavra santidade, a palavra temeridade e depois vou usar a expressão caridade. Então, santidade, temeridade e caridade. Agora, a temeridade. No exercício espiritual para um crescimento tridimensional, é importante considerar a temeridade no trato com o Senhor. Orientações dessa passagem aqui, que na forma de buscarmos a Deus, o povo deve se preocupar com a maneira como ele se porta diante de Deus. E a expressão é portai-vos com temor. A expressão é portai-vos com as preocupações adequadas da relação em si. Qual é a relação em si? É que eu sou um homem pecador e Deus é todo santo. O conhecimento que se tem de Deus, então, define o procedimento que temos para com Ele. Quando não se conhece a Deus, Deus pode ser qualquer coisa. Mas quando se conhece a Deus como Ele é, não tem nada além de Deus e nada menos de Deus. Quando não se conhece quem Deus é, eu posso criar expectativas num relacionamento com Deus ao meu modo de pensar. Mas quando se conhece Deus como Ele é, percebe-se que nós não o mudamos. Que para um relacionamento adequado com Ele, somos nós que temos de nos adequar. Então, conhecer a Deus define a nossa prática de nos relacionarmos com Ele. E por quê? Por que estudar isso? Porque o Deus todo santo permaneceu santo por todo o tempo. E nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, caímos em Adão. O Deus que trabalhava com Adão, que convivia com Adão, que dialogava com Adão, continua o mesmo Deus, como sempre foi. E Adão, ao buscá-lo, tinha intimidade. Ao viver com a sua esposa, tinha intimidade. E ao viver com a existência, tinha intimidade. Mas a queda comprometeu sensivelmente essas 3 coisas. Então, Deus continua santo. Mas nós caímos em pecado, no pecado. E a queda gerou em nós situação muito difícil no relacionamento com Deus, e no relacionamento com o próximo, e no relacionamento com a existência. É por isso que nós devemos considerar com temor a Deus como nosso Pai, porque nós o invocamos em estado de redenção, no processo de redenção, mas nunca podemos nos esquecer a intolerância total de Deus em relação ao pecado. Nunca podemos esquecer que o amor de Deus por nós não apaga a sua justiça em relação ao que é o pecado. O pecado da salvação está pago em Jesus Cristo, mas os pecados praticados como se eles fossem uma prática natural do ser humano, sem a preocupação no trato com eles, é algo que o cristão precisa se preocupar. Senão a gente deixa de se preocupar com os nossos pecados, porque pensa, Cristo me salvou, então posso pecar à vontade. E parece que não é assim, não é isso que o texto está falando. Então, uma consideração sobre o temor na invocação a Deus se dá
Porque nós somos seres caídos. E é o entendimento de onde a queda nos levou que nos faz pensar: como é que eu falo com Deus? Como é que eu busco a Deus? Como é que eu busco a Deus nesse estado? A fundamentação teológica é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o texto parece nos mostrar que este temor revela reverência e respeito. Em último ponto, onde nós encontramos Jesus Cristo nessa passagem, é que Cristo testemunhou da vontade de Deus e da sua glória, diante do qual o temor sempre revelou prudência. Irmãos, para pensar o que é esse temor do Senhor na invocação. Claro que nós estamos trabalhando aqui exercícios para o crescimento espiritual. É que depois que a gente recebeu a salvação, além da santidade crescente como um exercício prático que nos aperfeiçoa, a pessoa de Cristo nos leva para a aparência mais próxima de quem Cristo é, o temor ao Senhor na forma como a gente se relaciona com Ele é visto nas nossas orações. As nossas orações mostram se tememos a Deus, e as nossas orações nos mostram se entendemos que no estado de queda em que ficamos por conta do pecado, se esse estado realmente nos incomoda, se esse estado realmente nos aflige, se o pecado que nós cometemos, que nós sabemos que aflige ao Senhor, que nós sabemos que é contra ao Senhor, também é entendido em nós que é algo contra nós. Quando o cristão vive em prática deliberada, acostumada ao pecado, ele não só agride a santidade de Deus, como ele agride um relacionamento que está em processo de redenção. Ele agride a si mesmo porque o pecado separa-nos de Deus, diz a palavra. E o acostumar-se com o pecado é um acostumar-se distante da intimidade com Deus. Então o temor na invocação a Deus não é por acaso. Ele é a partir do entendimento que a gente tem do estado de queda. A terceira ideia do texto, dos versículos 22 a 25, a terceira consideração nesse exercício para um crescimento espiritual, eu chamei aqui de considerar a caridade, o senso do amor no coração, na alma. Muito difícil imaginar que haja uma expressão visível de amor se aquilo não foi concebido no coração, se não nasceu no coração. Até mesmo sentimentos que aparentam amor podem ser baseados não em amor. Então, qual é a orientação geral dessa passagem? É a ordem: amai-vos ardentemente. Amai-vos ardentemente. E por quê? Por conta da palavra que nos foi evangelizada. A palavra que nos foi evangelizada é que, por conta do amor de Deus, é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que cresce nele tivesse vida eterna. A palavra que Deus permitiu que Cristo pregasse para que entendêssemos é que Deus é amor. A palavra forte, quando Paulo fala aos Coríntios, é que sem amor a pessoa não é nada. Sem amor, diz Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, qualquer coisa que eu faça é nada. Então, o fundamento bíblico dessa passagem é Deus como Ele é. Por que é que nós amamos? Porque o Senhor nos amou. Sendo amor, nos amou para que amássemos. Então, o amor mútuo, o amor fraternal, a caridade, ela precisa nascer no coração.
Só age com amor quem tem este sentimento e esse entendimento e essa atitude e essa decisão pessoal no coração. Então, o fundamento teológico é esse. Deus é amor essencialmente prático. Terceiro exercício, então, para um crescimento espiritual. Considerar o amor, a caridade no coração. Jesus, que foi amado do seu Pai, amou ao mundo que o Pai amou e sacrificou-se pelos amados de seu Pai. São 3 considerações. A primeira consideração para o crescimento espiritual é a santidade. A segunda consideração dentro do texto é o temor, é a temeridade. E a terceira consideração para um crescimento espiritual digno, crescimento espiritual bíblico, crescimento espiritual de prática cristã, de acordo com a regeneração que recebeu, é a caridade. Santidade, temeridade e caridade. Santidade, porque o texto diz assim, olha, como filhos da obediência, olha, é assim que a gente é chamado. Deus, antes de nós obedecermos às suas ordens, nos chama de filhos da obediência. Olha, como filhos da obediência, sede santos, porque eu sou santo. Então, ele já nos considera antes aquilo que ele quer que sejamos. Assim é Deus. Quais são as 3 dimensões seríssimas para considerarmos? A santidade como filhos da obediência. A temeridade, porque ele disse, invoca-me a mim. Busca-me a mim. Tenha relacionamento comigo. Eu sou o centro referencial. Mas como é que a gente o busca? Como um pai a quem a gente teme. Como um pai a quem a gente sabe quais são seus gostos, porque ele disse qual é o querer dele na Escritura. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque ao ler as Escrituras nos dão a sabedoria, as Escrituras nos dão o entendimento de quem Deus é. Então no nosso relacionamento com Ele, nós não avançamos sinais com Deus. Por conta do temor, nós nos mostramos o quanto sábios somos. E a caridade, por que a caridade? E está no texto, por que amar ardentemente uns aos outros? Bom, o texto nos mostrou aqui, porque como irmãos da mesma família, importar-nos uns com os outros é o mínimo. Às vezes a gente pensa que a prática do amor fraternal é uma virtude para poucos, mas a prática do amor fraternal ainda é o mínimo na convivência cristã familiar. Bom, eu vou aplicar essas 3 ideias de maneira muito simples. Por que a santidade pessoal? Por que a santificação pessoal? Por que este exercício é necessário para que haja um crescimento saudável? Porque a santidade sempre será uma evidência da separação que Cristo proporcionou em nós em relação ao pecado, meus irmãos. Não haverá outra forma mais intensa de mostrar que a gente é crente se não for pelo caminho da santidade. Enquanto aqui estivermos, esse é um exercício para ser praticado. A temeridade ou o temor deve ser exercitado porque vai demonstrar o testemunho, como testemunho, o conhecimento que temos de Deus. Você não acha que as pessoas querem saber o quanto nós conhecemos de Deus? Quando nós dizemos que somos presbiterianos, ou pessoas dizem que são batistas, ou outros dizem que são assembleianos, você pode ter certeza, as pessoas tentam entender o que ele pensa, qual é a sua cosmovisão, como ele vive. E o temor ao Senhor é um testemunho de conhecimento de Deus. Por isso, quando levamos a fé que temos lá para fora, temos de levar a fé e demonstrar a fé de Deus como Ele é.
na grandeza que Ele tem, e não demonstrar que somos bons e que temos fé vitoriosa, porque temos alguma força, alguma condição em nós. O testemunho do conhecimento de Deus passa pelo temor que nós temos dele. E por último, a caridade, porque a caridade é um fruto da permanência da palavra evangelizada em nós. Quando se perde a preocupação de como o outro está, ou a preocupação para com o outro, a palavra evangelizada morreu em nós. Quando se perde a noção que nós existimos para cuidarmos uns dos outros, quando se perde essa noção, o evangelho, que como semente caiu em terra, conforme está lá na parábola, provavelmente já não exista mais em nós. Por isso aquele texto termina com essa expressão: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que o Senhor, com sua graça, olhe por nós e que nós consigamos exercitar santidade, temeridade e caridade. Porque isso vai evidenciar o exercício que estamos tendo para crescer. A perda do ideal da santidade, a perda do ideal da temeridade e a perda do ideal da caridade vão mostrar um sedentarismo espiritual de estagnação, que acende a luz vermelha. Sem a santidade, a temeridade e a caridade, as portas para o pecado estão abertas. Finalizo então, apenas recordando. Este é o exercício, à luz da primeira carta de Pedro, nos primeiros 3 versículos, para um exercício espiritual firme e vigoroso que leva ao crescimento. Que o Senhor nos dê graça para entendermos a importância do crescimento espiritual. Bíblico, só bíblico, para que as práticas, as atitudes da nossa vida tenham o testemunho do Deus que carregamos. Por que é que essa implicação é séria? Porque fomos regenerados para isso. Não fomos regenerados para menos do que isso, para viver a viva esperança, a prática das coisas que ainda estão no porvir, mas nós temos um dia para viver e ele chama-se hoje. Que o Senhor nos dê graça para isso. Feche os seus olhos para orarmos. Nosso Deus, quando Pedro falou àquele povo, certamente Pedro falava da vida de fé que ele mesmo havia tido. Certamente o nosso irmão entendia bem o que era a santidade, entendia bem o que era o temor, entendia bem o que era o amor. E a tua palavra que está aqui diante de nós hoje, espelha aquilo que Pedro viveu na sua própria vida. Abençoa-nos, iluminando o nosso entendimento, iluminando a nossa relação contigo, iluminando a nossa relação com o próximo. Que a tua palavra, a palavra que foi evangelizada em nós, produza os frutos de justiça e que produza em nós, a partir de um exercício prático, o crescimento que precisamos. Faz-nos crescer, Senhor. Faz-nos crescer como cristãos bíblicos, como cristãos teologicamente orientados. Faz-nos crescer como testemunhas vivas da regeneração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.